Amados irmãos e amadas irmãs, dando sequência à nossa santa convocação, vamos agora ler algumas passagens bíblicas e fazer comentários a respeito. Hoje, fui direcionado para examinar a genealogia de nosso Senhor Yeshua, em um item específico. Peço-lhes que me acompanhem e leiam apenas Matitiarro, Mateus, capítulo 1, verso 3. O que vou falar aqui será pela tradução em português, embora vocês já saibam que isso não me agrada, porque muitas vezes o nome da personagem, o nome do lugar, é muito alterado em relação ao original. Quando a deturpação for muito grande entre o nome genuíno da pessoa ou do lugar, em relação ao que foi traduzido, pronunciarei o nome em hebraico. Matitiarro, Mateus, verso 3, desculpem, capítulo 1, falando da genealogia de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. E Yehudá, Judá, gerou de Tamar a Péretz e a Zerar. Vocês vão encontrar nas versões em português diferentes maneiras de citar o nome de um dos filhos de Yehudá, Judá. Vocês vão encontrar Perez, Pérez, Feres, Feres e outras coisas que tais. Mas o nome dessa pessoa em questão era Pérez, embora alguns entendidos em hebraico queiram dizer Pérez. Continuando o escrito de Mateus. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Aharon. Só vamos ler até aí. Pergunto, o que chama a nossa atenção nesse momento com a leitura desse verso? A presença de um nome feminino, Tamar. Isso não é típico das descrições de linhagem na Bíblia, que se pauta pelo patriarcalismo. Somente os nomes dos pais são mencionados, ou seja, a linha paterna. No entanto, Tamar está aqui, assim como algumas outras mulheres que oportunamente citaremos e sobre elas falaremos em outras preleções. Por que será que o nome de Tamar está aí? Para respondermos e entendermos a perfeição do Altíssimo Deus, vamos até Bereshit, Gênesis, lendo primeiro Bereshit 46, 12. Lá está escrito: E os filhos de Yehudá, Judá, foram Onan, Shelah e Pérez e Zerar. E Onan morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Hezrom e Ramul. Por enquanto, reservemos essas informações. Portanto, ficou claro para nós que Yehudá, Judá, teve 5 filhos: Onan, Shelah, Pérez e Zerar. Muito bem. Agora, voltemos para Bereshit, Gênesis 15, versos 4 e 5. Mas não é necessário ler. O importante é focarmos no tema tratado nesses 2 versos, que falam da primeira das 3 grandes promessas que o Altíssimo Deus fez a Abraão, e peço que vocês confiram, por gentileza. O Criador faz promessa a Abraham, já idoso, casado com Sarai, também idosa e tida como estéril. Nessa oportunidade, Deus promete a Abraham muitos filhos, uma grande nação. Em Bereshit, Gênesis 15, 18 a 21, o Altíssimo Deus garante a Abraham
que ele iria parar de viver em tendas, dormindo aqui, mudando-se para lá, e teria uma terra para morar. E neste ponto, faço um pequeno comentário. Precisamos entender essa terra prometida pelo Altíssimo Deus no plano físico e principalmente na dimensão espiritual. Depois, em Bereshit, Gênesis 12, 2 e 3, vem a grande promessa para Abraham, que ele seria, e toda a sua descendência, uma bênção para todos os povos. Notemos que, segundo a promessa de Deus, Abraham não só teria filho, não só teria terra, mas ele e sua descendência seriam bênção para todos os povos. Assim, na sequência da genealogia de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, chegamos àquele ponto da linhagem em que Yehudá, Judá, gera Pérez e Zerah. E ficamos sabendo que Pérez dará sequência à linhagem até chegar ao Mashiach. Mais à frente, a Escritura registra que Ishai, cujo nome foi traduzido de maneira muito estranha em português para Jessé, gerou ao rei Davi, o qual gerou a Shlomo, Salomão, daquela que foi mulher de Urias. De novo, é citada outra mulher. Contudo, essa pessoa não é o objetivo da nossa conversa hoje. Nosso tema é Tamar. Posteriormente, conversaremos sobre essa outra mulher, que foi esposa de Urias e mãe de Shlomo, Salomão. Lá atrás, como acabei de ler, vimos que o Altíssimo Deus fez 3 promessas a Abraham. Em segundo livro de Samuel 7, versos 12, 13 e 16, encontramos que ele fez também promessas a Davi. Leiamos essa passagem. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13. Disse Deus: quando teus dias forem completos, Davi, e vieres a dormir com teus pais, farei levantar depois de ti tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E no verso 16 é dito: porém, tua casa e teu reino serão firmados para sempre de ti. Teu trono será firme para sempre. Agora, podemos conversar um pouquinho sobre as passagens mencionadas no início da conversa. Primeiro, sobre a presença, que minha mãe diria, inusitada do nome de Tamar na genealogia do Mashiach. Porque ela gerou os gêmeos Pérez e Zerah, e Pérez deu sequência a essa linhagem até chegar a Davi, e mais à frente chegou-se a nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Não vou ler o texto inteiro, claro, porque isso seria muito demorado e não há nenhum propósito com tal leitura neste momento. O importante é que entendamos a questão de Tamar. Primeiro, quem foi Tamar? Ela era uma mulher israelita autêntica? Não. Tamar descendia de Ham, que foi traduzido de maneira muito esquisita como cão, filho de Noé, e também de Canaã, neto de Noé. Ou seja, ela era uma mulher cananita, ou cananeia, se preferirem. Cabe lembrarmos que havia ali
na região de Canaã, severas restrições por parte do Altíssimo Deus a esse povo, especialmente pela idolatria e pela imoralidade sexual descontrolada que aquela gente praticava. No entanto, o que aconteceu? Judá, de quem já vimos os filhos que teve, estava procurando uma esposa para seu filho primogênito, e arranjou para ele o casamento com Tamar, uma cananita. A Bíblia não entra em detalhes sobre os motivos pelos quais ela foi escolhida naquele momento. Porém, mais adiante, iremos entender com bastante clareza por que Tamar aparece nesse cenário. Mas vocês devem estar perguntando: o que aconteceu naquela ocasião? Sobre o primogênito de Judá, e fazendo um parêntese, esse nome significa acordado. A palavra de Deus diz que, pelo fato de ser um homem muito mau, foi castigado e acabou sendo morto pelo próprio Deus. Assim está registrado na Torá, em Bereshit, Gênesis 38, versos 6 e 7. Assim, Tamar ficou viúva, sem ter ainda engravidado. Pelas regras, chamadas regras de levirato, que vigoravam naquela época, o que aconteceu? Havia irmãos de o falecido, outros filhos de Judá. Conforme esse costume que era seguido à risca, quando um homem morria antes de gerar filhos, havendo um irmão dele solteiro, esse deveria casar-se com a viúva para dar descendência ao marido morto. Foi assim que Judá, entregou Tamar ao seu segundo filho, Onã. Esse homem, diz a Torá, também foi mau aos olhos de Deus e negou-se terminantemente a gerar filhos com Tamar. Para executar seu projeto maligno, o que Onã fazia? Ele mantinha relações sexuais com Tamar, mas expelia o sêmen na terra para não a engravidar. Amados irmãos e amadas irmãs, isso foi considerado por Deus como uma abominação, um extremo egoísmo por parte de Onã, porque ele apenas usou Tamar para satisfazer seus propósitos, seus caprichos carnais, mas não gerou descendência. Bloqueou a geração de descendência. Ou seja, ele também desonrou Tamar. Por quê? O sentido do casamento dela com Onã, irmão de falecido, era produzir descendente para que a semente prosseguisse. Onã, no mínimo, não cumpriu seu dever. Muito pelo contrário, porque não permitiu que Tamar engravidasse. Onã também foi morto por Deus. Está registrado em Bereshit, Gênesis 38, 8 a 10. E Tamar voltou a ficar viúva e persistiu em viuvez, sem ter tido filho. No entanto, pela lei do levirato, havia outro irmão vivo, e Tamar tinha o direito de ser entregue a ele. Porém, esse irmão, Shelar, palavra que significa broto, envio, lança, petição e outros assemelhados, era muito novo na época. O caçulinha de Judá. E isso não foi possível, ou seja, ela não pôde ser entregue em casamento a ele. Diante dessa situação, Judá prometeu a Tamar que Shelar,
se casaria com ela quando atingisse a idade adulta. Mas, na verdade, não era esse o plano de Yehudá, Judá. Na sequência, Tamar foi para outra região, um pouco longe da família de Yehudá, Judá, aguardando que Shelar se tornasse adulto para que o casamento pudesse ser formalizado. Mas, quando o rapaz amadureceu o suficiente para casar-se, quando chegou a hora, o que fez Yehudá, Judá? De maneira absolutamente vil, ele recusou-se a entregar Shelar a Tamar, ou vice-versa, Tamar a Shelar, temendo que mais um filho viesse a morrer. Por isso, ela continuou viúva e sendo considerada por Yehudá, Judá, uma causadora de desgraça na família. Pergunta: o que percebemos nessa conjuntura? Yehudá, Judá, passou, como se diz, panos quentes na iniquidade cometida pelos seus próprios filhos e jogou a culpa da morte deles em Tamar. E o que aconteceu? Tamar, ao perceber que Judá não cumpriria o compromisso, ou seja, sua responsabilidade legal como sogro, arquitetou um plano, eu diria que até bastante elaborado, que protegesse seus direitos como esposa e garantisse, inclusive, a herança do seu marido morto. Por quê? Ela havia perdido tudo. Não só a possibilidade de gerar descendentes dentro da família de Yehudá, Judá, mas também direitos de herança. Tudo acabou para ela. Ela ficou à margem. E como é que era a situação de uma viúva naquela época? Não vamos estender muito sobre isso aqui, mas era uma condição, no mínimo, de tremenda vulnerabilidade. Era bastante complicado para uma viúva, especialmente sem filhos, viver naquela época. Ou seja, uma viúva sozinha. Mas, prossigamos, acompanhemos os acontecimentos. Após a morte de sua mulher, Judá, foi cuidar da questão da tosquia das ovelhas numa cidade chamada Timnatá, que foi traduzida na maioria das versões que conheço em língua portuguesa como Timná, onde havia, na época adequada, uma grande estrutura para tosquiar esses animais. E, geralmente, naquela época, a tosquia era associada com uma grande celebração, inclusive com rituais pagãos, idólatras, típicos da região de Canaã. O que acontecia por lá? Em parte, talvez até na maior parte, por causa desse paganismo desenfreado que campeava por lá nessa ocasião, muitas prostitutas dirigiam-se para lá com o objetivo de aumentar o faturamento, porque havia clientela farta. Havia muito movimento masculino naquela região, naquela época. Assim, quando Tamar ficou sabendo que Judá, iria participar dessa tosquia em Timnatá, ela vislumbrou uma oportunidade para executar seu plano de resgatar seus direitos de herança e o direito de geração de posteridade. O que ela fez? As viúvas naquela época eram obrigadas a utilizar uma vestimenta que as caracterizava. De longe, era possível saber que ali estava uma viúva. O que Tamar fez? Ela tirou sua roupa de viúva e vestiu trajes que sugerissem que ela ali estava como prostituta. Uma prostituta cultual, que era muito requisitada em certas práticas idólatras daquele povo. E ficou lá,
perto de uma daquelas fontes no caminho para Timnatá, por onde passaria obrigatoriamente Judá. Quando ele chegou àquele local e viu aquela mulher, mas não a reconheceu como Tamar, porque ela estava com véu. Minha mãe diria que ela estava camuflada. E Judá pensou que fosse uma prostituta, talvez uma prostituta cultual, e teve o desejo de relacionar-se sexualmente com ela. No entanto, para isso precisava pagá-la. E Judá ofereceu àquela mulher, que ele interpretou como prostituta e cuja identidade não conhecia, um cabrito, em troca do ato sexual. Tamar aceitou, mas naquele momento ele não tinha o animal para entregar. Por essa razão, ela pediu-lhe uma garantia e, muito espertamente, solicitou 3 itens a Judá. Vamos lembrar como é que era a cultura israelita daquele tempo. Como era a identificação de um homem? Como é que um homem podia dizer que algo foi feito por ele ou amando dele? Hoje, nós temos metodologia segura, eficaz. Por exemplo, o recurso que já está até entrando em desuso de fazer uma procuração com reconhecimento de firma em cartório, e podemos usar uma assinatura digital, mas naquelas épocas havia o cajado, que muitas vezes tinha um símbolo característico da família ou o nome do próprio proprietário dele gravado. E seu cordão, no qual estava fixado o sinete ou selo. E esse objeto era colocado no barro quente e gerava uma simbologia, um sinal, um símbolo, que identificava a pessoa que o fez. E Judá concordou. É interessante nós notarmos que ele, de maneira um tanto quanto ingênua, atabalhoada, intempestiva, entregou sua identidade àquela mulher, que para ele era uma prostituta. Podemos supor que ele tinha certeza de que mandaria entregar o cabrito. Na verdade, no texto da Torá está escrito uma cria a ela e reaveria seus pertences. Bom, muito bem. Só que, logo depois de ter tido a relação com Judá, Tamar saiu de fininho e voltou a vestir a roupa de viúva. Ela não continuou naquele local com roupa de prostituta. Esse traje já tinha cumprido o seu propósito. O plano era apenas e tão somente seduzir Judá e obter essas salvaguardas, que ela conseguiu. Mais tarde, a Torá relata que Judá, por meio de um amigo, mandou entregar a cria de ovelha, o cabrito, a uma tal prostituta em Timnatá. Só que esse amigo de Judá, não achou a prostituta mencionada. Ele levou o animalzinho, mas constatou que ninguém na região conhecia uma prostituta com as características informadas. Desse modo, Judá ficou destituído dos elementos que ele tinha dado como penhor. Passou-se o tempo. Um certo tempo depois da relação carnal de Judá, ele ficou sabendo que Tamar, viúva, tinha adulterado e estava grávida. Portanto, havia cometido terrível pecado, gravíssima transgressão. Adultério e prostituição. E Judá, como patriarca, ficou indignado, porque, na verdade, para ele, Tamar era responsável pela desgraça da família e exigiu que a mulher sofresse a punição máxima,
que seria a morte pelo crime de adultério. Acontece que antes que essa, minha mãe diria, ignomínia fosse realizada, Tamar mandou avisar Judá, que ela havia sido engravidada pelo homem ao qual pertenciam o selo, o cordão e o cajado que estavam com ela. Ou seja, esses três itens iriam comprovar para toda a comunidade que Judá, tinha sido responsável pelo adultério e era ele o pai da criança que estava em gestação. Na verdade, eram gêmeos. Nesse contexto, o que Judá fez? Pelo fato de não ter como negar seu envolvimento com Tamar, ele seria declarado adúltero também e sofreria pesadas consequências. Diante dos fatos consumados, ele determinou que ela fosse poupada. Além disso, naquele momento, Yehudá declarou que Tamar era mais justa do que ele. Uma confissão extremamente expressiva, que tem tudo a ver com o caminho de Techuvá percorrido por Yehudá. Mas isso não é objetivo da nossa conversa hoje. E a Bíblia diz que nunca mais Tamar e Judá voltaram a ter relações sexuais. Por quê? Esse ato era vedado entre sogro e sogra, porque agora ele sabia que ele teve relações sexuais com a própria nora, mas sem saber sua identidade. O que nos interessa aqui, nesse finalzinho da história, é que desse relacionamento, dessa relação, nasceram os gêmeos, Pérez e Zerah. E esse nascimento foi, no mínimo, pitoresco, lembrando muito aquela ocasião de Esaú e Jacó. Zerah colocou a mãozinha para fora do útero. Ao perceber o ocorrido, a parteira colocou um signo nela, uma pulseira vermelha, ou escarlate, se vocês preferirem, para sinalizar a primogenitura. Porém, o menino recolheu a mão e o outro, Pérez, nasceu primeiro. Ou seja, Zerah recebeu a pulseira de primogênito, mas o outro nasceu primeiro. Inclusive, esse nome, Pérez, em hebraico, significa aquele que rompe, que passa por uma fresta. E foi exatamente o que aconteceu. Pérez passou à frente de Zerah. Amados irmãos e amadas irmãs, novamente. Amantíssimo. Pois não, Amantíssimo? 1 minuto e meio para o final. Muito obrigado. Repetindo, amados irmãos e amadas irmãs, novamente, temos aqui na história, na linhagem de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, a linhagem santa, o mais novo prevalecendo sobre o mais idoso. Neste ponto, pergunto, qual é o objetivo de nós termos escolhido hoje, para a nossa conversa, essas passagens? Por que uma viúva desamparada, que inclusive atuou como prostituta, foi incluída, citada nominalmente na genealogia do Mashiach, o homem santo e perfeito, sem máculas nem pecado? E mais, além desse comportamento questionável, de tudo isso que recordamos aqui, Tamar era gentia, pior, era cananita. Como entender que Tamar seja inserida e mencionada na genealogia santa? Se nos aprofundarmos na questão, conseguiremos identificar nesses eventos a explicitação
profética da congregação do povo de Deus. O povo de Deus, nós, que abrange pessoas de todas as nações e línguas, já está sendo enunciado pela palavra de Deus com antecedência de muitos séculos. A congregação do povo de Deus não foi fundada pelo Mashiach para ser integrada apenas por israelitas, mas por gente de todos os povos do mundo, como o Altíssimo Deus havia prometido. E toda a promessa de Deus eu chamo de garantia, de modo que, refazendo a frase, que o Altíssimo Deus havia garantido a Abraão. Esse é um dos motivos, pelo menos, na minha humilde avaliação, que Matitiarro, Mateus, coloca a genealogia dessa forma, inserindo nela Abraão, seguido bem mais à frente por Davi, e depois inscreve o nome de nosso Senhor e Redentor, Yeshua HaMashiach. Em Abraão, o Criador mostra a universalidade da Bessorá, ou Evangelho, que viria a ser pregada pela congregação do povo de Deus, da qual participam pessoas de todo o mundo. E em Davi está pronunciado o trono eterno de nosso Senhor Yeshua. O Altíssimo e Soberano Deus colocou essa sequência de eventos estrategicamente apresentada, da forma relatada, até porque poderiam ter sido citados outros nomes, já que a genealogia registrada é bastante resumida. Não estão elencados, nem de longe, todos os nomes nela. Por isso, o que pretendi mostrar é como a Bíblia está harmonizada, sem nenhuma contradição. Tudo está sequencialmente ligado dentro da perfeição do plano de redenção e nova criação do Altíssimo Deus. Inclusive, como estou demonstrando nesta conversa, a apresentação da congregação do povo de Deus, a qual está aí não só em Tamar, mas em outras mulheres também, sobre as quais, se o Altíssimo Deus o permitir, falaremos oportunamente. Mas hoje estamos falando sobre Tamar. Era isso o que me ocorreu mostrar a vocês, que por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, a graça de Deus vai alcançar pessoas de todos os povos, línguas e nações. Por essa razão, ele é o Redentor de todos, e não apenas dos judeus. Ele é o Redentor do mundo. Adorado seja, portanto, o sempiterno, soberano Iá, único Deus vivo e verdadeiro, Criador solitário de tudo o que há, exclusivo e eterno dono de todo o reino, todo o poder, toda a glória e toda a honra. Louvemos a Iá. Espero, amados irmãos e amadas irmãs, que todas as pessoas que tiverem acesso a essas palavras hoje pronunciadas aqui, que essa ministração tenha despertado orações imensas de irmãos e irmãs aqui presentes e de quem venha a ter acesso ao que foi dito, se já não o fazem naturalmente, passar a ler as Escrituras Sagradas com esse enfoque, concatenando passagens e visualizando o plano perfeito e irretocável de redenção e nova criação que está contido nas passagens referidas. Muitas vezes, numa primeira olhada, isso não está declarado, não está explícito. Contudo, se nos concentrarmos, se meditarmos sobre isso, o entendimento vem. E lembremos quem Rocheia, Oséias 4:6, o próprio Altíssimo Deus falou que seu povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Essa fala poderosa e drástica do Criador, pronunciada pelo profeta, que viveu lá no século VIII, antes da chegada do Messias,
continua atualíssima e sempre será, para todo sempre. É preciso entendermos a essência desse discurso divino, que não se referiu a conhecimento fútil, perdulário, mundano, imperfeito, mas ao conhecimento da palavra dele, do plano dele, criador de tudo o que há, de sua santa Torá, que nos instrui com a verdade absoluta, para que possamos voltar ao seu caminho, ao seu amor e à sua luz infinita. Amém. Amém.